Vamos resolver então essa questão aqui da AFA 2012. Essa questão fala o seguinte: um estudante dispõe de 40 pilhas, sendo que cada uma delas possui uma força eletromotriz de 1,5 volts e uma resistência interna de 0,25 ohms. Ou seja, cada uma dessas 40 pilhas, ela na verdade ela é modelada como? Ela é modelada como sendo uma força eletromotriz. Escrever assim: uma força eletromotriz aqui de 1,5 volts e uma resistência interna de 0,25 ohms. Então eu tenho 50 não, 40 objetos desse, 40 pilhas desse tipo aqui. Fechou. Elas serão associadas e posteriormente ligadas num resistor de imersão cuja resistência elétrica é 2,5 ohms. Em outras palavras, eu vou pegar as 40 pilhas que eu tenho, vou associar elas de alguma maneira e eu vou ligar essa pilha como se fosse uma bateria resultante no resistor externo. Então, no final, vou fazer alguma associação com essas pilhas e eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Eu vou pegar assim, a minha bateria equivalente, que é fornecida com uma força eletromotriz equivalente e uma resistência interna equivalente também. E eu vou ligar esse sistema todo aqui num resistor R que vale 2,5 ohms. E esse resistor R, ele vai ser usado para elevar a temperatura de um líquido. Então ele fala assim: eu quero elevar em 10 graus Celsius 1000 gramas de um líquido cujo calor específico é 4,5 joule por grama grau Celsius, no menor tempo possível, e isso daqui é a chave para resolver essa questão. Eu quero fazer isso no menor tempo possível, ou seja, a potência dissipada nesse cara tem que ser a maior. Já eu explico como que a gente consegue isso. Esse estudante montou uma associação utilizando todas as pilhas. Então eu poderia, de repente, pensar, eu vou usar só 20 delas, ou usar só uma. Não, ele usou as 40. Sendo assim, o tempo de aquecimento do líquido em minutos foi igual a... Eu quero saber o tempo de aquecimento, então, em minutos. Qual que é a grande ideia aqui? A ideia é a seguinte: para que eu tenha um menor tempo, esse cara aqui ele vai dissipar uma certa potência, né? Para que eu tenha o menor tempo de aquecimento possível, eu vou ter que ter a maior potência dissipada. A maior potência. E essa situação de maior potência, ela é chamada de situação de máxima transferência de energia, ou então situação de potência útil máxima. E grava isso. Sempre que você tiver um circuito assim, para você ter a maior potência dissipada no resistor Rzão, a condição para que isso aconteça, a condição para que isso aconteça é que a resistência externa do circuito, ou seja, esse resistor R, seja igual à resistência interna do meu gerador. Essa é a situação em que eu vou dissipar o máximo de potência possível nesse resistor Rzão. A gente demonstra isso olhando para a maximização de uma função do segundo grau, por exemplo. Mas como não é o intuito da aula de hoje, você grava só essa ideia aqui. Para que eu tenha a maior potência dissipada nesse resistor R, eu preciso associar as baterias de tal maneira que a resistência interna da bateria equivalente seja igual à resistência do Rzão que vai ser usado no aquecimento. Então eu preciso associar essas baterias de alguma maneira que eu tenha uma resistência de 2,5 ohms. E essa é a dificuldade da questão, além de você já ter que pensar isso daqui. Não é verdade? Se cair, vocês avisam, tá? Aqui tá falando que eu tô. Que tá ruim a transmissão. Se cair, por favor, me avisem. Se tiver boa, também avisem aí para eu ter uma noção. Então, esse é o objetivo da questão. Vamos lá. Para você lembrar, então, aqui, a gente precisa associar baterias, né? Existem dois tipos de associação de baterias, em série e em paralelo. Como que eu faço essas duas associações? Eu tenho assim, primeiro, ele simplificou a tua vida. As baterias, elas são iguais. Então você fica feliz por causa disso. Se eu quisesse associar as baterias em série, eu iria ter o seguinte. Então, se eu tenho duas baterias associadas em série, ε1 e R1, vou colocar iguais, tá? Então, duas baterias associadas em série. A bateria equivalente desse caso aqui é eu simplesmente somar as tensões, então eu vou ter 2ε,
e somar as resistências. Afinal, essas resistências elas estão associadas em série também. Então, essa seria a bateria equivalente. Beleza. Agora, e se eu quero associar essas baterias em paralelo? Então, se eu tenho baterias iguais associadas em paralelo, vou ter uma coisa mais ou menos desse jeito, olha. Então, eu vou tentar pegar esse cara, jogar mais para cá, beleza. Então, se eu tenho duas baterias associadas em paralelo, baterias iguais, tá? Duas baterias associadas em paralelo, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim, né? Tem um circuito que é desse jeito, show? Então, eu vou ter aqui uma bateria, força eletromotriz Y, resistência R, outra bateria, força eletromotriz Y, resistência interna R, e a bateria equivalente aqui vai ser o seguinte, olha que coisa, ela mantém a DDP, mantém a mesma força eletromotriz, mas eu vou reduzir a resistência equivalente. Nesse caso, eu associo esses dois em paralelo. R em paralelo com R é simplesmente R sobre 2. Isso daqui é claro, para baterias iguais. Se é que eu tivesse R1 e R2, você fazia o produto pela soma. Mas é assim que eu associo baterias. E eu tenho que, de alguma maneira, associar essas 40 baterias de modo que eu obtenha uma resistência 2,5 ohms. A gente pode fazer isso da seguinte maneira. Que tal o seguinte, hein? Que tal eu pegar 20 baterias e associar elas em série? Então eu vou pegar 20 baterias e associar elas em série. De tal maneira que eu vou ter isso daqui, né? Ó. Então, se eu pego essas 20 baterias e associo elas em série, o que é que eu tenho? Ah, tem o seguinte, vamos lá. A minha força eletromotriz, ela vai ser 20 vezes 1,5. 20 vezes 1,5 vai dar 30, né? Então, a minha força eletromotriz vai ser de 30 volts. E a minha resistência equivalente desse circuito inicial vai ser igual a 0,25 vezes 30 também. Igual a gente tinha discutido aqui na associação em série, né? 0,25 vezes 30 vai me dar quanto, hein? Vai me dar uma resistência de 5 ohms, confere? 5 ohms. Né? Então essa é a ideia. É 5 mesmo? É 2.000 vezes 3, 7,5 na verdade, né? 7,5 ohms na verdade. Beleza. Agora vamos pensar aqui como que a gente pode fazer. Não é vezes 20, né? Não é vezes 30, não, é vezes 20, né? Tava achando alguma coisa estranha. Aqui é 0,25 vezes 20. Estou associando 20 baterias. Então aqui é 5 ohms mesmo. 5 ohms. Agora eu tenho um conjunto de duas baterias dessa. Porque eu posso pegar 20 associado desse jeito e mais 20 associado desse jeito. Mas qual que é o meu objetivo final mesmo? Ah, o meu objetivo final disso é que eu tenha uma resistência de 2,5. Então, que tal eu pegar esse conjunto das baterias equivalentes e associar eles em série, desculpa, em paralelo? Então, eu pego esse cara aqui, que eu já sei que está associado em série, então eu tenho 20 baterias em cima, associo com mais 20 baterias embaixo, e eu vou ter uma coisa assim. Aqui eu tenho 5, né? Aqui eu também tenho 5, só para simplificar aqui. Beleza. Eu associo eles em paralelo. E esse cara aqui, ele vai me dar uma resistência equivalente de quê? De 2,5 ohms. Concorda comigo? Qual que é a resistência equivalente entre esses dois caras? 2,5. R em paralelo com R dá R sobre 2. Então eu vou ter uma resistência equivalente de 2,5 e uma força eletromotriz equivalente de 30 volts, que não muda. Beleza? Então, tenho aqui uma resistência equivalente de 2,5 ohms, que era o que a gente queria, e uma força eletromotriz equivalente de quanto? De 30 volts. De 30 volts. E agora acabou. Agora você descobre a corrente elétrica que passa por esse circuito, descobre a potência e calcula o tempo. Vamos lá. Vou pegar aqui mais uma página, só para a gente ter mais espaço aqui para escrever. Então é o seguinte. Vou apagar aqui essa nossa digressão sobre série paralelo. Agora eu tenho o seguinte, olha. Quem que vai ser a corrente elétrica que passa pelo meu circuito? A corrente elétrica que passa pelo meu circuito vai ser igual à força eletromotriz da bateria equivalente, então 30 volts, dividido pela resistência equivalente do sistema. Quem é a resistência equivalente? 2,5 em série com 2,5, ou seja, 5 ohms. Para você não se perder, de onde que vem esse 5? 2,5 mais 2,5. Então a corrente elétrica que passa pelo circuito é de 6 amperes. E agora acabou a brincadeira. Eu sei que, portanto,
a potência dissipada no resistor é igual a R vezes I ao quadrado. Então, eu vou ter assim, R é 2,5 vezes I ao quadrado vezes 6 ao quadrado. 2,5 vezes 6 ao quadrado dá quanto essa brincadeira? É 36 vezes 2,5, né? Vai dar 90, confere? 90 watts. E eu sei que essa potência aqui vai ser justamente a quantidade de calor que eu preciso fornecer dividido pelo tempo. Então eu escrevo assim: a potência de 90 é igual. Quem é o calor que eu forneço? O calor ele é dado como sendo massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Quem é a massa do camarada? 1.000 gramas. Ele forneceu lá no enunciado. 1.000 gramas. Quem é o calor específico? 4,5. 4,5. E quem é a variação de temperatura? 10 graus Celsius. Tudo isso dividido pelo tempo, que é quem na verdade eu quero descobrir. E aí acabou, né? Você tem assim, o tempo vai ser igual. Essa continha lá de cima vai dar 45.000 dividido por 90. 45.000 dividido por 90, aqui ó, tchau, aqui ó, tome. Continha bem de boa de fazer, vai dar 500 segundos. Né? 45.000 dividido por 9, né? Vai dar 500 segundos. Beleza. 500 segundos, mas aí você vai, não tem alternativa. Por que é que não tem alternativa? Porque ele pediu em minutos, né? Aí é de boa. Você pega esse 500, o ΔT em minutos vai ser igual a 500 dividido por 60. Isso daqui o quê? Minutos. Aí aqui, ó, tchá, aqui, ó, tome. Você vai ter 50 dividido por 6, que é a mesma coisa que 25 sobre 3, né? Isso daqui vai dar 8,333 e assim vai, minutos. O mais próximo disso é letra B de Bianchi, que é meu sobrenome. E a gente termina essa questão, né? Questãozinha, essa daqui já é um pouco mais complicada. Você tem que lembrar ali da ideia de potência útil máxima e assim vai.